Olá, bartender, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Espero que você esteja aprendendo a como preparar os melhores coquetéis, como montar um bar na sua casa, como se tornar um especialista em drinks. Preparei uma aula sobre whiskies e preparei uma aula sobre licores. Então, vem comigo! Aqui eu tenho algumas opções de garrafas de whisky. E o whisky ele é uma bebida destilada a partir de grãos. E a gente tem várias definições de nomenclaturas e tipos de whisky disponíveis no mercado. Basicamente, elas são definidas pelo grão que é utilizado para preparar esse whisky, pelo tempo de maturação, de envelhecimento desse whisky, pelo processo de produção em si e também pelo local onde é produzido o whisky. Isso vai determinar os tipos de whiskies disponíveis no mercado e também disponíveis para que você prepare coquetéis. O whisky, ele não é o queridinho dos bartenders para preparar coquetéis. Claro que muitos bartenders gostam, eu também sou apaixonado por coquetéis com whisky, mas existe essa definição de que o whisky se toma puro, se toma apenas com gelo, mas a gente tem muitos coquetéis e clássicos coquetéis que utilizam o whisky na sua composição. Só que como o whisky é muito forte, tem um sabor muito marcante, as notas elas predominam quando você prepara um drink. Então eu não diria que não é o preferido dos bartenders, mas é um pouco mais difícil de você trabalhar algumas receitas com essa bebida comparado às bebidas que nós vimos nos outros episódios, onde a gente tem bebidas que não passam por envelhecimento e são muito mais versáteis nas combinações. Eu tenho duas curiosidades sobre o whisky para você. Uma é sobre a origem da palavra. Whisky significa água da vida. Provavelmente porque quando começou a ser consumida, você tem uma água, um líquido forte, um líquido com sabor intenso, sabor marcante que remete a uma água da vida. E você tem dois tipos de nomenclatura, o whisky com E e o whisky sem o E, só usando o Y. O whisky com E geralmente é utilizado na Irlanda e nos Estados Unidos. E o whisky com Y, ele é utilizado pela maioria dos demais países. Então ele é utilizado por escoceses, por japoneses, canadenses. Os próprios brasileiros utilizam muito essa nomenclatura whisky com Y apenas. Mas, independente, estamos falando de produto destilado à base de grãos. Falando de whiskies escoceses, uma das primeiras informações que nós temos sobre a destilação na Escócia de whisky por volta do século XV. Mais uma vez feita por monges, mais uma vez essa figura aparece aqui, porque os monges na verdade eram os médicos da época. Então eles criaram muitos tipos de bebida fazendo os testes dos medicamentos que eles estavam pesquisando. Principalmente estudando sobre a origem do álcool, como que o álcool também conservava as ervas, conservava as especiarias dentro desses medicamentos e acabaram criando bebidas assim como o whisky. E na Escócia você teve uma migração dos mosteiros para a produção de whiskies em chácaras, em casas, em fazendas, por causa de uma determinação de um rei da época, o rei Henrique VII, que solicitou o fechamento, ordenou o fechamento dos mosteiros da região. De lá para cá, nós tivemos uma evolução muito grande nas técnicas de preparo e hoje o whisky na Escócia é uma das bebidas mais consumidas, como também em diversos outros países. Inclusive eu sou um dos amantes de whisky, sejam eles puros ou feitos em coquetéis. Só que o whisky tem uma particularidade, que é o processo de maturação, que é o processo de envelhecimento. Porque quando o whisky sai de um alambique, ele sai uma bebida cristalina, uma bebida pura e com pouquíssima complexidade que você conhece quando você degusta um whisky. Essa complexidade, ela vem principalmente do processo de envelhecimento em barris de carvalho. E o que vai diferenciar também as notas de um barril para o outro é o tipo de barril de carvalho que está sendo utilizado, se é um barril virgem, novo, se não é, se esse barril foi queimado antes. Também a temperatura do local, o tempo que ele vai ficar envelhecido e até a umidade do local é estudada para causar notas diferentes em cada tipo de álcool que vai lá dentro, para criar aí sim o aroma, o buquê que a gente conhece característico de um whisky. E o coquetel que eu trago agora de whisky, que seria o coquetel de iniciação, é um coquetel chamado Old Fashioned. É um coquetel que exemplifica o que é um coquetel.
Ele tem a base alcoólica, que seria o whisky, ele tem o dulçor, que é o açúcar, ele tem o amargo, onde eu vou utilizar o bitter, a angostura, e ele tem a presença da água, no caso o gelo, que eu vou utilizar dando diluição para esse meu coquetel. O Old Fashioned é um coquetel muito interessante, muito fácil de se preparar, porque são poucos ingredientes também, datado ali de 1850, e já naquela época as pessoas iam até o bar querendo o simples, o básico e o bem equilibrado. Então as pessoas chegavam no balcão e pediam um Old Fashioned, ou seja, um coquetel feito à moda antiga, da forma mais tradicional possível. Então eu vou começar a preparar com o mixing glass. Você pode fazer ele no mixing glass, dessa forma que eu estou te ensinando, ou você pode montar direto no copo. Existe um copo característico que inclusive chama copo Old Fashioned, que é esse copo aqui que eu tenho na minha mão. Eu acho esse copo interessante, ele traz um padrão, inclusive algumas caipirinhas também são feitas nesse copo, e esse coquetel também. Ele tem esse padrão, só que é um coquetel bonito, é um coquetel elegante, e eu acredito que mesmo na sua casa, ou seja, onde você estiver, um coquetel ele começa a ser consumido, o sabor começa a ser criado com o visual. Então nada melhor do que você ter um copo também elegante. Então aqui eu tenho um copo bacana, um copo de cristal com base grossa, que vai ornar muito bem com essa minha receita. Então peço licença para os apreciadores desse copo, mas eu vou fazer o meu nessa minha escolha, nessa minha opção. Com o mixing glass a gente vai colocar o primeiro ingrediente, que não vai ser o gelo. Eu vou utilizar aqui um pequeno torrão de açúcar. Tem receitas de Old Fashioned onde você já pode preparar com um xarope de açúcar, mas o jeito mais tradicional e clássico é feito com torrão e angostura. Vou colocar aqui alguns dashes de angostura, então eu vou embebedar o meu torrão. Com a minha bailarina eu vou amassar esse torrão, misturando o próprio torrão com o bitter. Se você desejar, você pode colocar um pequeno dash de água mineral. Mas como eu vou utilizar gelo e vou mostrar o porquê, eu acho interessante apenas você dissolver aqui o torrão de açúcar com o bitter da angostura. Agora sim o gelo. Vou utilizar 60 ml de bourbon. Com a minha bailarina eu vou misturar, e aqui sim chega no ponto importante, que é o movimento de mexer esse coquetel para que eu possa trazer textura. Esse meu gelo ele vai aveludar esse drink. Então eu estou aqui aplicando a diluição, que o coquetel precisa de um pouco de água para realçar as notas dessa mistura e do uísque em si. Cerca aí de 30 segundos já é o ideal. Então agora no meu copo eu vou colocar um cubo de gelo, que eu já deixei preparado. E agora, com a ajuda de um strainer, ou no caso aqui eu estou usando um julep, eu vou passar esse meu coquetel direto pro copo. Olha que textura. E assim nós finalizamos esse coquetel. E agora vem a parte da guarnição. Para a nossa guarnição eu trago aqui uma casca de laranja Bahia, que você pode cortar aqui em cima do drink mesmo. Bem simples, tá? Só espremer, soltar os óleos, você pode passar em volta da borda do copo para dar um pouco desse toque do óleo e despejar ele no drink. E para finalizar, eu vou utilizar uma cereja. Aqui eu estou utilizando uma cereja amarena, você pode utilizar uma marrasquino. E esse é um coquetel tradicional de entrada Old Fashioned. Saúde! O coquetel agora é um coquetel que faz parte de uma família. Na verdade, os coquetéis são divididos em famílias e é tema para as nossas próximas aulas, para os nossos próximos episódios. Mas esse coquetel faz parte de uma família chamada Sour, que significa azedo. Essa família praticamente é composta por coquetéis feitos com uma bebida base, o álcool base, é feito com um cítrico e é feito com o açúcar, que é o dulçor. Esses três ingredientes básicos. Também é muito comum se encontrar dentro dos sours clara de ovo,
clara de ovo, quando você bate o coquetel, ela dá textura. Mas a maioria das vezes essa clara de ovo é opcional. Não é porque é sour que vai ter clara de ovo, ok? Então o coquetel da vez é o Whisky Sour. Vamos a ele? A gente vai utilizar um copo baixo e eu vou preparar esse coquetel na coqueteleira. Então aqui eu tenho uma coqueteleira modelo Paris, que vai ser usada para a gente preparar esse drink. E eu vou colocar gelo na minha coqueteleira. Posso colocar minha tampa aqui em cima para facilitar na hora que eu for preparar aqui o meu coquetel. Essa receita eu vou preparar na proporção 2:1:meio. O que seria isso? Seriam 2 partes do meu destilado, no meu álcool base, 1 parte do cítrico e meia parte do doce. Então, 2 partes do álcool base eu vou utilizar 60 ml como padrão de bourbon. Vou utilizar também 30 ml de limão siciliano, suco de limão siciliano. Então são 30 ml. E agora 15 ml de xarope de açúcar simples. Aí você pode falar assim, Mário, eu quero fazer com clara de ovo, quanto que eu uso? Minha recomendação é que você use primeiro clara de ovo pasteurizada e utilize em torno aí de 15 a 20 ml dessa clara de ovo. Teremos coquetéis nos próximos episódios com clara de ovo, mas nesse momento de introdução farei apenas o Whisky Sour tradicional sem a clara. Então agora que eu já tenho os ingredientes, eu posso fechar bem e bater o meu coquetel. Perceba como a minha coqueteleira fica bem gelada. Copo baixo com gelo. No coquetel anterior eu utilizei uma pedra de gelo. Aqui nesse coquetel eu preferi colocar os cubos inteiros e diversos cubos que também vão manter a temperatura do meu gelo. O importante em comparação de um com o outro é que você não tente utilizar aquele gelo de posto, que é aquele gelo com orifício no meio. Esse sim vai diluir muito rápido, mas aqui ou o gelo em cubo, o cubão de gelo, ou os mini cubos servem bem para o coquetel. Então vou abrir minha coqueteleira Paris com o auxílio de um strainer e de uma peneira. Eu vou passar esse meu coquetel para o copo. E para finalizar, faremos uma guarnição com casca de limão siciliano. Então é importante você tirar uma casca bem comprida, mais comprido possível. E agora eu vou ensinar uma guarnição bem facinho, bem simples, mas que fica muito charmosa. Com uma boa faca, nós vamos primeiro cortar alongados as duas laterais, tirar essas rebarbinhas que naturalmente formam. Um dos lados eu vou simplesmente cortar ele em diagonal. No outro lado, você pode também fazer um corte em diagonal. Então ele vai formar aqui mais ou menos como se fosse uma letra V, né? Só que sem o bico aqui embaixo. Perceba, um pedaço de triângulo, cortei aqui a parte de cima. Desse lado, eu vou fazer vários riscos com a ponta da minha faca. Então perceba que eu dividi em 3 partes aqui, né? A ponta, o centro e o final. Então aqui na ponta eu criei essas minhas orelhinhas aqui. Você pode até tirar um pedacinho para ficar mais triangular, que eu acho mais bonito, tá? Feita essa parte, a gente simplesmente vai colocar isso aqui no copo. Então eu preciso fazer um corte aqui ao centro para que ele consiga encaixar na borda do meu copo. Então eu vou fazer um corte um pouquinho maior, por isso que a minha guarnição tem que ser mais longa, e eu finalizo assim a construção da guarnição. O que eu preciso fazer agora é simplesmente criar uma espiral, ou seja, enrolar ele para que a guarnição faça o formato que eu quero que fique no copo. Segura um pouquinho, aguarda para que ela possa formar. Formou, chega na borda do copo,
com muita elegância e cria-se assim a nossa linda e bela guarnição, que me remete muito a um pássaro, né? As penas de um pássaro. Finalizando assim o nosso Whisky Sour. Licores. Você já deve ter tomado um licorzinho depois do almoço, ou talvez você tenha um preconceito com licores, achando que apenas licores são aqueles bem densos, cremosos, doces e enjoativos. Não necessariamente isso compõe um licor. Licor é uma bebida alcoólica, como essas garrafas que eu tenho aqui, que são adoçadas, adicionando açúcar, adicionando corantes e adicionando aromas à nossa bebida. Como aqui eu tenho alguns tipos, marcas e qualidades de licores. Se você quer criar coquetéis ou começar a criar suas próprias receitas, minha dica é que você parta dos coquetéis clássicos. Comece a modificar os clássicos, porque os clássicos são coquetéis que já deram muito certo. Então, para você modificar, vai ser muito mais fácil, meio caminho andado, assim, digamos. Então, minha recomendação é que você comece a pensar nos licores num substituto do açúcar. Então, por exemplo, temos muitos coquetéis clássicos, como o Daiquiri, que já foi ensinado por mim, que são coquetéis que você utiliza um açúcar ou utiliza xarope de açúcar. Experimente substituir o xarope de açúcar por um licor. Porque o licor tem o doce, só que você consegue colocar mais personalidade, mais sabor, mais aroma e muitas vezes colorações diferentes, modificando o drink e criando uma receita inusitada. Existem, como vários tipos de bebida, classificações dentro dos licores, mas basicamente para ser um licor você tem que ter 30 gramas de açúcar por litro dessa mistura. E aí nós temos algumas classificações e as duas principais seriam licores cremosos e licores finos, como por exemplo esse aqui, um licor cremoso e um licor fino, de acordo também com a viscosidade dele e de acordo com a quantidade de açúcar por litro dentro dessa bebida. Então eles são diversamente utilizados em coquetéis e podem também ser consumidos puros. E eu tenho duas receitas incríveis para você que quer iniciar e se aprofundar no mundo dos licores. O coquetel que eu vou te ensinar agora com licor se chama Corleone. E ele é um coquetel feito numa taça. Aqui eu vou utilizar uma taça modelo Coupe. Vou resfriar essa taça, então vou adicionando gelo. E esse gelo vai resfriando minha taça enquanto eu preparo o coquetel. Eu vou utilizar aqui um licor limoncello, um licor de limão siciliano, feito de forma artesanal. Inclusive é interessante porque hoje em dia os bartenders utilizam muitos licores, mas existiu uma época que os licores, até mesmo pelo costume americano de comercializar em larga escala, os licores caíram de qualidade. Então os licores na época eles eram utilizados bebidas e misturas apenas com corantes. Não se utilizava tecnicamente frutas para você preparar um licor. Então basicamente você pegava um álcool, açúcar, corante e transformava isso em um licor. Então ele acabou sendo deixado muito de lado. Com o advento da modernidade, as pessoas também buscando melhores coquetéis, o próprio consumidor, você que toma drink querendo algo melhor, o bartender também desejou ter melhores produtos. Nós sempre quisemos ter melhores produtos na nossa mão e assim os europeus voltaram com licores de qualidade dentro do mercado americano e aí sim os americanos aprenderam a fazer licores também de alta qualidade e agora os brasileiros. Então eu tenho aqui um produto nacional que é da San Basile, que é um licor de limão siciliano, licor fino. Então na nossa receita a gente vai utilizar uma coqueteleira com gelo, 15 ml de licor limoncello, vou utilizar 75 ml de gin. Licor vai muito bem com gin, gin vai muito bem com licor também. Então 75 ml de gin, e 30 de um licor triplo sec, que é um licor de laranja, também licor fino. Vou fechar, bater, certificar de que ela está fechada e vamos preparar esse coquetel.
A gente abre essa coqueteleira, despeja o gelo e eu vou passar coando duplamente para minha taça. Agora, como guarnição, vou utilizar o limão siciliano, faz parte da minha bebida, né? Então vai compor muito bem. E aqui o cuidado que você tem que ter é tirar uma fina rodela de limão siciliano para ficar legal a decoração do nosso drink. Então, com muito cuidado, bem fininha mesmo, bem devagarzinho, você corta essa rodela. Vou retirar aqui, ó, os caroços e vamos colocar no nosso drink. Suficiente para você dar um toque de charme, um toque de elegância da nossa rodela sobre o nosso drink, nosso coquetel, que já está pronto para você degustar. Esse coquetel agora é delicioso e já é uma dica para você que gosta de licores, porque na verdade você tem ótimos licores feitos em diversas regiões do Brasil. Esse aqui é um licor premium, é um licor feito em Minas Gerais, um licor de açaí chamado Cedilha. Nós vamos preparar o Cedilha Sparkling, um coquetel simples e fácil, onde você vai misturar o licor. Então o licor vai ser o carro-chefe, vai ser o principal da nossa receita. Então aqui eu tenho um copo alto, vou completar de gelo, um coquetel montado. E antes de eu colocar mais gelo, eu tenho aqui já 2 rodelas de laranja Bahia, que vai combinar super bem com o meu coquetel. Então eu vou inserir na borda desse meu copo. Então eu estou montando praticamente o meu copo, o meu coquetel. Vai ficar bem bonito, bem elegante. Agora eu vou adicionar 30 ml de licor Cedilha. (10 ml de suco de limão) e vou completar com água com gás. Mais uma pedrinha de gelo. E com a bailarina eu vou misturar esses ingredientes. Para você não levantar muito gás, minha dica é: insere a bailarina num único local, fica balançando ela e aí você gira o copo. Então eu não vou misturar tanto para perder o gás. Removo a bailarina e coquetel finalizado, o nosso Cedilha Sparkling. Eu espero que você tenha gostado. Afinal, falamos de 2 tipos de bebidas muito importantes e muito utilizadas na coquetelaria que não pode faltar na sua casa: um bom whisky e um bom licor, para que você possa criar receitas e receber bem os seus convidados. Um grande abraço e bons drinks!